Bom dia, pessoal, tudo bem? Essa daqui é mais uma das ferramentas que eu estou desenvolvendo para poder agregar no meu operacional, né? Essa questão é essa zona aqui que me indica quanto de lotes de agressão foram feitos em uma região específica que eu delimitar pela zona, né? Ela não está atualizando a cada tick, né? Só a movimento do, da zona, mas eu já mexi, né? Isso daí era antes. Eu já atualizei, ela está atualizando a cada tick agora. Então é como se ela fosse um raio-x do mercado, né? Para somar com esses outros círculos aqui que tem ao longo do gráfico que indicam o tamanho de agressões únicas, né? Vamos dizer assim. É, no, os círculos indicam que entrou alguma operação acima de 150 lotes. E quanto maior o círculo, maior a quantidade de lotes. Então a gente pode ver que esse círculo azul aqui, que é o maior que a gente tem aqui na foto, ele deve estar aí por volta de uns 500, 600 lotes, que entrou de uma vez, né? Para poder conseguir tentar mapear certos movimentos específicos institucionais, né? Porque eles também, principalmente quando eles vão mover o preço, vocês forem ver, né? Eles não entram com lotes grandes, né? Eles entram com lotes pequenos para poder mover o preço. Mas quando a gente está falando de acumulação, muitas vezes, inclusive eu posso até mostrar aqui, muitas vezes eles entram com lotes muito grandes, ó. Então a gente consegue sim tentar dar uma entendida. Não que seja a mesma instituição, mas isso é indiferente para mim, para esse operacional. É, né, um operacional que eu estou desenvolvendo aos poucos, né, mas ele se baseia em defender zonas que tiveram ordens muito grandes. Então, se aqui eu tenho, sei lá, 600, 700 lotes que entraram aqui só nessa daqui, e ainda tem outros aqui em volta. Se vocês forem ver, ela está por volta do 89,5, do 89, 89,5, essa bolota grande aqui. Se vocês forem ver aqui, o preço chegou até aqui e subiu. A mesma coisa aqui. Por que, que o preço fez isso, né? Porque quando a gente olha só o gráfico de candles, a gente está olhando só o preço se mexeu. Mas quando a gente olha aqui, a gente consegue ver que o preço se mexeu porque esse cara que botou muito dinheiro aqui, ó, no 5289, que é um pouco abaixo aqui, seria mais ou menos aqui assim, que é exatamente onde esse preço bateu, ele botou 8.600, ele não sei, né? Alguém botou 8.600 lotes de forma agregada, né? Então, ao longo desse tempo aqui, ó, daqui, enquanto tá na zona, daqui até aqui, né, dessa ponta até essa ponta aqui da zona, tem 8.600 lotes nessa faixa de preço. É extremamente diferente das outras faixas de preço. E é exatamente onde tem a bolota, né? Esse círculo aqui. Então a gente pode entender, pô, alguém fez uma acumulação aqui nessa faixa de preço. Beleza. Foi lá em cima, desceu, explodiu, né? O cara defendeu essa região. Aqui o cara defendeu de novo. E é a mesma coisa, se o preço tivesse vindo aqui, quando tem essas regiões que tem muitos lotes aqui, ou o cara vai defender e o preço vai ficar agarrado aqui, ou se ele conseguir romper, o preço vai estourar, né? Que foi o que aconteceu aqui. O cara conseguiu romper, o preço estourou. Bom, basicamente é isso. Então a gente consegue meio que fazer um raio-x no mercado, né? Eu consigo ver onde tem zonas que são zonas que foram de acumulação, né? Eu consigo ver se uma resistência ou um suporte ele é realmente forte, né? Entrou muitos lotes ali e está muito acima dos lotes, né, das outras regiões que eu estou olhando. Então vai ser uma região que vai ser bem defendida. Aí eu consigo vir cá e olhar no book, por exemplo, se nessa região vai ter, ó, aqui tem 2K de lote. É muito maior do que todo o resto, né? Que sorte aí para ver, pra gente conseguir ver uma cena dessa. Então tem 2K de lote, é muito maior do que todos os lotes. Ó, aqui tem 2.2. Então são regiões que
que alguém está querendo defender. Essas regiões, elas casam algumas vezes com, cadê? Com essas regiões aqui, entendeu? Às vezes vai ter o lote lá bem acima, às vezes vai ser uma ordem iceberg que não dá para ver no book, né? E por isso que eu também tenho esse volume footprint aqui para poder ver o quanto que está sendo absorvido em cada nível, né? Então eu sei que nesse nível aqui, esse volume footprint aqui é de Renko, né? Eu sei que nesse nível aqui consumiu 5.900 lotes de venda, foram consumidos, né? Porque toda ordem a mercado é uma ordem que é consumida no book também, né? Então eu consigo ver realmente a força de uma possível resistência e onde realmente está, em que faixa de preço realmente está aquela resistência, entendeu? Ou no caso aqui é um suporte, né? Mas eu consigo saber, e isso é muito interessante, porque aí eu consigo entrar para uma possível defesa, por exemplo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui. Basicamente é isso que eu ia falar nesse vídeo. Se vocês forem ver aqui, eu vou mexendo na zona. Ó, aqui quando rompeu, ó, que foi o que eu falei para vocês. Ele já tinha tentado 2 vezes fazer o rompimento. As pessoas, a galera da venda, ó. Eu mexi a zona, mudou aqui. Se vocês forem ver aqui, é nessa região aqui, que foi a região dessa estourada aqui. Lá no 5.6, que aqui em cima tinha, que é essa acumulaçãozinha aqui, tinha 8.000 contratos de venda. Aqui embaixo no 5.93, que foi quando a galera tentou fazer o preço subir, tinha 11.000 contratos. Então a gente consegue ter essa ideia. E aí aqui estava chegando, estava batendo no nosso suporte lá embaixo. E aí eu botei lá para a gente poder ver. Entrou 3.700 no 88,5, que é aqui embaixo. E aí rompeu essa região aqui, que era a nossa região que a gente tinha dos 8.606 que tinham sido absorvidos aqui, que é a galera que estava defendendo essa região aqui de acumulação. E aí o preço vai embora, né? E aí aqui eles começaram a absorver também. Aí veio até aqui embaixo, que é o movimento mais forte, né? O cara pegou o impulso aqui do movimento e veio carregando para baixo. E é basicamente isso, né? Essa é a nova ferramenta que é um raio-x, né, do mercado. Tem essas duas barras aqui que também me falam a intensidade e a frequência do Times and Sales, né? Então eu consigo ver se quem tá, o fluxo, né? Quem que tá ganhando, é compra, é venda, eu consigo ter essa ideia aqui sem ter que ficar olhando o Times and Sales. Se vocês forem ver, ó, olha aqui, logo antes de acontecer, o fluxo começou a virar para venda, ó. Antes do preço chegar aqui. Ó, começou a virar para venda aqui já, começou a entrar bastante ordem de venda e aí começou a descer, ó. Aí ó, aqui a venda aqui, ó, carregando o preço para baixo. Ó, o fluxo entrou ordem pesada aqui também. Pesada não, né? Sei lá, uns 200 lotes, 250, não sei. E aí, ó, a venda estava aqui no controle completamente, por isso que o preço foi lá para baixo. Bom, basicamente é isso, pessoal. Valeu.